Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor. Estar com vocês é sempre uma alegria e eu espero que a misericórdia do nosso Senhor venha nos socorrer, a fim de que nós possamos em breve estarmos juntos novamente e quem sabe até mesmo todos vacinados, sem máscara, sem álcool gel, e nós possamos nos abraçar e ter uma comunhão perfeita novamente. Mas enquanto isso não pode, temos que agradecer a Deus pela tecnologia, pelas pessoas que nos ajudam, por tudo aquilo que tem permitido a gente ter esse contato online. Eu espero que hoje Jesus fale profundamente ao seu coração e ajude cada um de nós a buscá-lo, segui-lo fielmente de todo o coração. Vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiramente te agradecer pela semana que o Senhor nos concedeu, pelas lutas e também pelas vitórias, pela forma tão graciosa como o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado, tem suprido, tem mantido a nossa saúde, mesmo aqueles que porventura têm experimentado enfermidades, o Senhor ainda assim tem cuidado e tem livrado esses nossos queridos. Nós te louvamos pela tua bondade para conosco. E nessa manhã pedimos que o Senhor esteja conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração e também fale conosco através da tua santa palavra. Pai, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ao quão lindo esse nome é, ao quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ao quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ao quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o
venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só do Senhor és o caminho, só do Senhor és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor.
deixe o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz, és vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós. Meus queridos, essa manhã eu gostaria de falar com vocês a respeito de seguir a Jesus, a respeito de ser um discípulo, a respeito de verdadeiramente assumir um compromisso com Cristo e fazer Ele como o alvo supremo da nossa vida. Eu creio que o motivo de haver muitos cristãos cabisbaixos em nossos dias é simplesmente pelo fato de eles não estarem bebendo da água da vida que pode lhes dar prazer e satisfação. Muitos daqueles que estão dentro das igrejas, infelizmente, estão vazios da palavra, vazios do poder espiritual, vazios da alegria do Espírito, e por isso não conseguem ter um testemunho eficaz, não conseguem ter alegria naquilo que fazem. Parece que tudo está faltando algo para ser pleno na vida deles. Às vezes, eles estão num trabalho, acreditam que se trocarem de trabalho, eles serão felizes. Eles trocam de trabalho e continuam infelizes. Alguns acreditam que se trocar de carro, serão felizes. Eles trocam de carro, mas continuam infelizes. Trocam de casa, infelizmente alguns trocam de esposa e continuam infelizes. O que eles não percebem é exatamente que a fonte da plena alegria é o Senhor Jesus. E quanto mais próximos andarmos dele, mais alegria, mais satisfação, mais vida plena, mais vida abundante viveremos. Por isso hoje eu quero falar com os queridos exatamente sobre esse texto. Quando seguimos a Jesus de longe. Quando eu e você começamos devagarzinho a abandonar o nosso compromisso, o nosso primeiro amor, a nossa fidelidade para com Deus, e assim passamos a viver uma vida limitada, uma vida sem razão para ser vivida, uma vida que parece que sempre está faltando algo para preencher esse vazio que o afastamento de Deus, o afastamento de Jesus produz. E, para tanto, eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos 54 ao 62. Lucas 22, de 64 a 62. Lembrando que, um pouquinho antes desse acontecimento, Jesus está ali na sua última ceia com os seus discípulos, e Jesus vira para Pedro e fala: Satanás pediu para se andar, mas eu roguei para você para que você permaneça. E aí Pedrão, aquele ímpeto de sempre, ele diz: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a prisão, e se necessário for até para a morte eu vou contigo. Jesus vira para ele e fala: Pedro, Pedro, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 2 vezes. Então vamos ler o texto e vamos ver como é que acontece essa situação e como é que Pedro,
que tinha todo aquele ímpeto, começa a andar longe de Jesus e assim perde a força de testemunhar e também a alegria da salvação. Lucas 22, 54 a 62 dizem assim esses versos. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de meia hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu creio que é uma passagem extraordinária que mostra a nossa fragilidade como seres humanos, a nossa fragilidade principalmente como nos achamos autossuficientes e achamos que somos capazes de fazer tudo aquilo que desejamos e tudo aquilo que prometemos, mesmo quando nos distanciamos de Deus. É um texto que mostra que a nossa autossuficiência sempre vai para o ralo quando nós somos provados. E aqui o que acontece? O pessoal chega, prende Jesus, e quando prende Jesus, os seus discípulos dispersam. Tudo bem que Pedro, ele é um pouquinho mais corajoso, enquanto os outros fugiram, ele passou a seguir Jesus à distância, de longe. Ele não queria ser reconhecido, não queria se identificar, com medo, ele temia pela sua própria vida, ele não sabia o que poderia acontecer. Mas desse texto eu creio que nós podemos tirar 3 princípios que vão nos levar a refletir sobre as nossas vidas, como temos seguido Jesus. E seguir é andar após. Seguir é estar fazendo o mesmo trajeto e fazendo as mesmas coisas que o líder está fazendo. O discípulo é aquele que segue Jesus. E aquele que segue Jesus tem que andar para onde Jesus está andando, tem que gostar daquilo que Jesus gosta, tem que sentir as coisas que Jesus sente, tem que ter as mesmas atitudes de Jesus. Então, quais são as características e as atitudes que nos afastam desse Jesus maravilhoso e nos impede de desfrutar todo o prazer, toda a satisfação, todos os benefícios que o reino de Deus traz para nós? Então, desse texto nós vamos tirar 3 princípios. E eu quero falar o seguinte: o distanciamento de Jesus produz uma vida pobre de poder de testemunho e sem alegria da salvação. Se afastar de Jesus nos torna sem capacidade espiritual e principalmente pessoas tristes, pessoas sem a alegria da salvação. Primeira característica de quando nós estamos seguindo a Jesus é simples. Deixamos a comunhão dos santos e passamos a frequentar a roda dos escarnecedores. Quando você começa a sentir falta de alguém na igreja, quando você começa a perceber que aquela pessoa já está distante, ela já não participa mais das suas reuniões necessárias, ela não vem na escola bíblica, ela não participa do culto de oração, ela não vem aos cultos mais frequentemente, você começa a perceber que ela já não lê mais a Bíblia, você começa a perceber que ela está perdendo o interesse na sua vida espiritual, que ela está perdendo o interesse no reino de Deus, na família de Deus, no povo de Deus, na igreja, nos ministérios, nas responsabilidades que tem na igreja.
é um sinal para a gente encostar nessa pessoa, porque certamente ela está começando a se distanciar de Deus, começando a se distanciar da palavra, começando a se distanciar de uma vida espiritual sadia. E aqui, quando a gente olha para esse texto, o Pedrão, que sempre disse que iria com Jesus até a morte, se fosse necessário, o verso 55 diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro, que dizia que iria com ele até a morte, seguia-o à distância, a paisano. Ele não queria ser identificado. Ele estava no anonimato. Aquele que dizia que estava pronto para tudo, agora não quer se comprometer em saber o que aconteceria com ele caso ele se identificasse com Jesus. Certamente, se eu e você não estamos firmes com Jesus, se eu e você não estamos firmes na palavra, se nós não estamos cheios do Espírito, nós vamos nos afastar, principalmente quando o nosso bem-estar está em jogo, por nos identificarmos com Jesus. Quem quer ser zombado, quem quer ser motivo de bullying, de chacota na escola por ser um cristão? Quem ali no emprego quer perder uma oportunidade de promoção por se dizer um seguidor de Jesus? Quem quer ser no meio da família motivo de piada por ser um cristão? Ninguém. Mas é certo que aqueles que estão cheios do Espírito, não importam as circunstâncias, não importam os resultados, não importam a circunstância. Ser um amigo de Jesus, ser um discípulo de Jesus, ser uma testemunha viva de Jesus é mais importante para essa pessoa do que qualquer outra coisa. Portanto, quando eu e você seguimos Jesus de perto, nós jamais vamos abandonar a comunhão dos santos, nós jamais vamos abandonar os trabalhos da igreja, nós jamais vamos abandonar a nossa vida espiritual e deixá-la por si só, fazendo com que a nossa alma seja estrangulada e morra de fome por falta de um compromisso e de um envolvimento maior com as coisas de Deus. Portanto, se você está nessa pandemia que é um motivo propício para que a gente se afaste, porque a gente não pode estar junto, tome cuidado. Você pode começar a se distanciar de Jesus e passar a se envolver com outro tipo de reuniões que não seja a reunião do povo santo. Você pode, mesmo que durante a pandemia, participar dos cultos online. Durante o mês, agora nós estamos estudando o livro de Atos e já estamos no capítulo 14. Já tivemos 14 reuniões, dia após dia. E, tristemente, eu sinto falta de pessoas que poderiam estar conosco e não participaram uma vez sequer das nossas reuniões online para ler Atos e intercedermos, até mesmo por ele, para a família e pela nossa nação. Pessoas que estão na pandemia, estão dentro de casa, mas não têm tempo para acessar durante 1 hora uma reunião da igreja, onde nós vamos ter contato, vamos saber onde está um, como está o outro, e principalmente ler uma porção da palavra de Deus que pode encher o nosso coração de esperança e também interceder pela nossa nação que carece tanto da graça de Deus. Cuidado. Se você não tem alegria nessas coisas, pode ser um sinal de que você já está se distanciando de Deus. Segundo princípio que a gente encontra aqui nesse texto é o seguinte: quando seguimos Jesus de longe, perdemos o nosso ímpeto espiritual e ficamos sem força para testemunhar da nossa fé. Veja só, quando Pedro ele começa a seguir Jesus à distância e chegando ali no pátio, o que acontece? Alguns acenderam um fogo e Pedro foi buscar calor entre eles. Ele foi e se assentou com aquela turma que estava ali prendendo Jesus e que consentia na prisão de Jesus. Então, ali na casa do sumo sacerdote, as pessoas prontas para julgar Jesus, e Pedro, ele não se identificou. Pelo contrário, ele foi sentar na roda dos escarnecedores. E a gente vê que quando
Chega aqui o versos 56, uma criada o vê e fala assim, fixou os olhos nele e disse, esse homem estava com ele. Pedro, não, mulher, eu não sei quem é. Quando você vai lá para o verso 58, mesma coisa, um homem ouviu e falou, esse também é um deles, mas ele falou, homem, não sou. E logo no 59, cerca de meia hora depois, um outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro falou, não, eu não o conheço. Na outra versão, no outro evangelho, diz que ele até praguejou, falou, não, de maneira alguma. E a gente vê que quando a gente não segue Jesus de perto, nós não somos capazes de afirmar que somos cristãos. Muitas vezes nós viramos cristãos 007, aquele agente secreto. Nós somos cristãos, mas ninguém sabe. Parece que nós estamos numa missão secreta, quando na verdade Jesus fala que nós somos a luz do mundo e ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da cama. Nós temos que ser vistos, as pessoas precisam nos ver, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e quanto mais próximos de Jesus, nós vamos brilhar mais longe e vamos salgar ainda mais esse mundo. O mundo precisa de testemunhos do Senhor Jesus para encontrar a paz, para encontrar redenção, para encontrar vida eterna, para encontrar a solução para os seus problemas, dos mais diversos que nós estamos vivendo. Mas infelizmente nós estamos nos escondendo, porque seguindo Jesus de longe, ninguém pode ser luz, ninguém pode ser um bom testemunho, ninguém pode ser cheio do Espírito para impactar o meio em que vive. Quando seguimos a Jesus de longe, perdemos o nosso ímpeto espiritual e ficamos sem força para testemunhar da nossa fé. A pergunta é simples. Os amigos que trabalham com você sabem que você é cristão? Você é capaz de compartilhar aquilo que você aprende na igreja no domingo e chegar no seu trabalho e compartilhar aquilo que você tem aprendido na segunda, na terça, na quarta? Você é capaz de chegar para os seus amigos ali na escola que estão querendo partir para um mau caminho, ou para as drogas, ou para a homossexualidade, ou para qualquer outro caminho que não agrada a Deus? Você é capaz de chegar para eles e apresentar o Evangelho, mostrando que Jesus tem uma nova proposta para a vida deles? Você é capaz de chegar numa reunião de família e talvez antes de almoçar falar, eu posso orar, agradecer a Deus pelo alimento que Ele tem nos dado graciosamente? Como tem sido o poder de testemunho seu? Os seus vizinhos, seus amigos, o seu chefe ou o seu subordinado, eles sabem que você tem uma vida diferente porque você adora ao Deus vivo e verdadeiro e a sua proximidade com Ele tem transformado a sua existência, lhe dando alegria, prazer, satisfação de compartilhar esse Evangelho maravilhoso? Certamente, assim como Pedro, se a gente passa a seguir Jesus à distância, nós vamos negar que conhecemos. Nós vamos negar que sabemos dos benefícios que Ele tem feito em nossa alma. Nós vamos negar que Ele é o único capaz de trazer redenção e salvação, restauração às nossas vidas. Nós não somos capazes de anunciar que nele há cura, que nele há perdão, que nele há vida e vida abundante. Seguir Jesus à distância não capacita ninguém a fazer a vontade de Deus. Primeiro ponto, a gente passa a se assentar na roda dos escarnecedores. Segundo, a gente perde o ímpeto espiritual e a capacidade de testemunhar. E o terceiro ponto é uma marca que infelizmente tem sido constante na vida de muitos crentes. Quando seguimos Jesus de longe, nossa alegria da salvação se torna em amargura de espírito. A pessoa perde a alegria da salvação. Entenda, eu não estou dizendo que um cristão perde a salvação, mas quando segue a Jesus de longe, ela perde todos os benefícios, todos os privilégios que o Evangelho traz para a vida de quem segue a Jesus. E uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos desfrutar de um relacionamento com Jesus é a paz de espírito. É a alegria de espírito, é a segurança que desfrutamos
porque estamos seguros nas mãos desse Jesus maravilhoso. E quando a gente olha para o texto aqui, os versos 61 e 62, diz assim, começando no verso 60, né? Aquele Pedrão que dizia que ia com Jesus até a morte, diz assim, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. E o texto diz, falava ele ainda quando o galo cantou. Quando o galo cantou, ele lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito, que ele lhe negaria ainda 3 vezes que conhecia naquela noite. Então, o texto no verso 61 diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagina como foi perturbador para Pedro, quando ele negou, o galo cantou, ele olha para Jesus e vê Jesus olhando diretamente nos olhos dele. Como aquilo deve ter penetrado profundamente a sua alma, como a tristeza e o arrependimento deve ter consumido ele, a ponto de dizer que, o texto diz assim, o verso 61, então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o verso 62, saindo dali, chorou amargamente. Um espírito abatido, um espírito triste, uma vida amarga, uma vida sem sentido, uma vida sem razão para sorrir. Esse é o resultado de se viver longe de Jesus. Quando eu e você começamos a dar valor mais às coisas do mundo do que a Jesus, certamente a alegria se esvai de nosso coração. Quando nós passamos a valorizar mais a nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, nossa vida familiar, nossa vida social do que o nosso relacionamento com Jesus, certamente nós vamos nos distanciar desse Deus maravilhoso e vamos acabar desfrutando, ou melhor, experimentando tristeza, angústia, ansiedade, às vezes até mesmo no meio de uma multidão, a solidão. Seguir a Jesus é o melhor que eu e você podemos fazer com as nossas vidas. Ir por onde Ele andou é o melhor que nós podemos fazer. Valorizar aquilo que Ele valoriza é o melhor para a satisfação da nossa alma. Viver longe de Jesus não vale a pena. O mundo inteiro perde sentido. As coisas perdem o seu sabor, perdem o seu brilho, perdem a sua razão. Jesus é o que dá satisfação à vida de qualquer cristão. Jesus é aquele que dá a verdadeira motivação para se viver, independente das circunstâncias que nos cercam. E essa pandemia tem sido uma circunstância perfeita para que a gente se envolva com outras coisas, já que não podemos estar pessoalmente ou presencialmente na igreja. Então começam a surgir outras atividades que a gente consegue fazer tanto em casa ou na casa de alguns parentes, e aí acabamos por fim verdadeiramente deixando a nossa vida espiritual de lado. Meus queridos, a pior coisa que nós podemos fazer com a nossa vida é nos afastar de Jesus. É deixar de valorizar a nossa alma. Ainda que a gente ganhe o mundo inteiro e negligenciemos o cuidado com a nossa alma, nós vamos ver que não valeu a pena. Portanto, aquele que segue a Jesus de longe, certamente perde a alegria da salvação e essa alegria se torna em amargura de espírito. Agora, talvez fique uma dúvida no seu coração. Como saber se estou seguindo Jesus de longe? Como eu posso saber se a minha vida, se o discipulado que eu estou vivendo, se a minha religiosidade tem sido verdadeiramente uma vida cristã? Coloquei algumas perguntas simples e eu creio que ela pode perscrutar o mais profundo da nossa alma e da nossa vida e nos mostrar se realmente estamos seguindo Jesus de perto ou estamos longe dele. Primeira pergunta: tenho mais prazer
em estar com os meus irmãos da igreja ou amigos do trabalho, da escola ou do clube? O que me dá mais satisfação? Estar numa rodinha com os meus irmãos ou numa rodinha com aqueles que trabalham comigo? O que me dá mais prazer? O que me dá mais motivação? Segunda, eu tenho mais interesse em passar horas na internet ou lendo alguns capítulos da Bíblia? O que mais me dá prazer? Uma televisão ou a palavra de Deus? Tenho mais motivação para assistir filmes e jornais ou participar de nossas reuniões online? É o que eu tenho dito, estamos em pandemia e muitas pessoas não saem de casa, mas não têm tempo para ficar 1 hora conectado conosco, lendo a Bíblia, orando e sabendo como os demais estão. Quais são as verdadeiras motivações do meu coração? Quarto, tenho mais prazer de falar de futebol, política, Netflix, moda ou do Evangelho? O que preenche as minhas conversas com os meus amigos, com a minha família, com os meus alunos, com o meu professor, com o meu chefe, com os meus funcionários, com os meus vizinhos? O que preenche a maior parte do meu tempo quando estou com eles? Por fim, tenho mais zelo com os meus compromissos profissionais, acadêmicos, sociais, do que com a minha vida na igreja, a minha vida ministerial, a minha vida espiritual? Simples. Quantas vezes no mês, sendo que eu tenho 24, talvez 25 oportunidades de trabalhar, quantas vezes eu falto no meu trabalho durante o mês? A igreja, nós temos talvez 3 oportunidades por semana. Culto de quarta-feira de oração, escola bíblica e culto à noite. Quantas vezes eu participo? Ou melhor, quantas vezes eu falto? Para quem eu dou mais importância? Quando eu vou no cinema, quantos minutos eu chego atrasado? Ou quantos minutos adiantado eu saio antes de acabar o filme? Quantos trabalhos eu passo horas e horas lendo livros e mais livros para entregar um trabalho perfeito para o meu professor? E quanto eu leio a Bíblia durante a semana? Eu creio que essas perguntas podem nos dar um raio-x de como anda a nossa alma, como anda a nossa vida com Deus, quão distante ou próximos estamos andando de Jesus. Mas graças a Deus que a história de Pedro não terminou com as 3 negações. Deus, ele é um Deus de graça. Deus é um Deus maravilhoso que nos dá sempre novas chances. Quando a gente vai ali para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7, a gente vê que quando Jesus ressuscita e as mulheres vão ali no túmulo e não encontram Jesus, ela diz que eles deveriam voltar porque ele ressuscitou, está indo a Galileia para se encontrar com ele. Mas veja que interessante, o texto diz assim, verso 16, de 6 a 7, diz assim, não tenham medo, disse ele, é o anjo falando para as mulheres. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Veja que interessante. Ele fala para as mulheres voltar e avisar os discípulos que ele ressuscitou e que está indo para encontrar com eles. E ele fala, diga aos discípulos. Pedro fazia parte dos discípulos, mas o anjo frisa. Diga aos discípulos e a Pedro. Como quem diz, Pedro, eu não desisti de você. E Deus também não desiste de nós. Por mais distante que a gente tenha andado, por mais longe que nós tenhamos passeado por aí, por mais distanciamento que a gente está passando de Deus,
Ele é capaz de nos amar de maneira incondicional e está de braços abertos esperando que a gente volte para se encontrar com Ele. Diga aos seus discípulos e a Pedro: por mais que eu tenha negado a Cristo, Ele sempre me dá uma oportunidade de voltar e restaurar o meu relacionamento com Ele. E agora vê que maravilhoso, no próprio livro do Evangelho de João, como que Jesus restaura Pedro. Então, depois de comerem, Jesus está ali com ele, né? Com Pedro e com os discípulos, e o texto diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Que maravilhoso! Pedro tinha negado 3 vezes e agora Jesus lhe deu 3 oportunidades de declarar novamente o seu amor por ele. Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca nos abandona. Certamente nós podemos nos afastar e ir para longe de Jesus. Mas quando caímos em si, assim como o filho pródigo, e voltamos, Ele está com os braços abertos. Aliás, Ele morreu com os braços abertos para que eu e você pudéssemos viver eternamente com Ele. Lembre-se, Jesus te ama mais do que qualquer coisa. E por mais que você tenha feito algo que tenha entristecido a Ele, Ele ainda quer te receber de volta. Talvez você, no final dessa mensagem, tenha percebido que realmente você tem vacilado. Você tem negligenciado a sua vida espiritual. Você tem se deleitado mais nas coisas passageiras do que na palavra eterna de Deus. Você tem dedicado mais o seu tempo aos seus compromissos seculares do que ao seu compromisso com a casa do Pai. Mas hoje Jesus está falando: volte. Hoje Ele está dizendo: os meus discípulos, e também está incluindo o seu nome de maneira especial, assim como Ele disse os discípulos, e a Pedro Ele diz: o discípulo e a você. Volte, volte. Ele está de braços abertos. Ninguém pode te amar mais do que Jesus. E por mais que você ande longe dele, Ele jamais deixou de te amar. Quem perde é você, porque deixa de desfrutar de todo o amor, o cuidado e segurança que Ele lhe dá. Você deixa de desfrutar da alegria da salvação. Mas assim que você se arrepende, assim que você reconhece que o bem mais precioso que você tem nesse mundo é Jesus, e volta, Ele está de braços abertos para te receber. Que nessa manhã você possa ser encorajado a andar mais perto de Jesus. Que você possa ser encorajado a ler mais a palavra, a orar mais, a participar mais das nossas reuniões, a fazer tudo aquilo que é necessário para que a sua vida seja uma vida abundante, uma vida nas mãos de Deus, uma vida com propósito, uma vida alegre. Não permita que o distanciamento de Jesus faça que a sua vida seja uma vida inútil, sem propósito, uma vida que realmente não vale ser vivida. Se você está se sentindo desse jeito, agora é hora de você se entregar novamente a Jesus e reacender a chama do amor por Ele. Jesus está te dando a chance de você se reafirmar diante dEle. Não desperdice essa chance. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Eu quero encerrar clamando a graça de Deus por sua vida, de maneira que você possa se apegar a Ele e voltar para Ele de todo o coração. Oremos. Pai, como é bom ver a Tua graça maravilhosa que não tem fim. Como é bom perceber que o Senhor nos ama com o mais profundo da nossa alma, ou melhor, com o mais profundo da Tua alma, com o mais profundo de todos os desejos,
e mesmo assim o Senhor derrama sobre nós graça sobre graça, mesmo sabendo quem somos, mesmo quando pecamos, mesmo quando nos afastamos, ainda assim o Senhor nos quer de volta. Te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos ama verdadeiramente, com amor eterno. Te agradeço porque com laços de amor o Senhor tem nos prendido e tem impedido que a gente verdadeiramente debande. Mesmo quando a gente fraqueja, mesmo quando a gente começa a se distanciar, ainda assim o Senhor nos exorta, nos encoraja e espera que nós voltemos. Muito obrigado, Pai, porque se dependesse de nós, nós nunca voltaríamos para Ti. Mas obrigado porque através da Tua graça, através da atuação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos quebranta, o Senhor nos mostra o caminho de volta, nos dá arrependimento e assim podemos voltar para Ti e desfrutar novamente da Tua graça. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo que está ouvindo. Quebranta os corações, encoraja-os para que em Ti eles tenham vida plena, alegria e satisfação e um poder de testemunhar que os leve a falar de Jesus por todos os lugares. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco através dessa palavra e que ela ecoe todos os dias da nossa vida. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês e eu quero desejar que você tenha um bom domingo e que não perca. Essa noite nós vamos falar sobre essas profecias que estão sendo divulgadas aí pela mídia, pela internet, pelo WhatsApp, por falsas profecias, tipo essa que dia 30 de março vai ser um dia de mortandade, que um demônio vai sair para matar todo mundo. Então hoje à noite eu gostaria de dar uma palavra de encorajamento, de esclarecimento, a fim de que o nosso coração descanse na palavra de Deus. Não perca. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos transmitindo mais uma vez a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe e volte sempre para próximo de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo